Olá, começo por dar as boas noites a todos e, em nome da Unilabs Portugal, agradecer a vossa participação. Eu chamo-me Alexandra Lopes, sou neuroradiologista e sou coordenadora da Neuroradiologia na Unilabs Portugal. A nossa atividade na Unilabs, enquanto neuroradiologistas, desenrola-se de duas formas. Por um lado, estando presencialmente nas unidades, onde executamos exames de tomografia computurizada, ressonância magnética e ecografia transfontanelar. Temos 36 unidades onde a neuroradiologia está presente. Por outro lado, através da teleradiologia, a teleradiologia na Unilabs Portugal designa-se por MedWeb e damos apoio a cerca de 26 instituições, na maior parte dos casos hospitalares, e, portanto, através destas duas vertentes conseguimos ter acesso a um número enorme de patologias, de casos clínicos, desde simples, dos pacientes que nos consultam nas unidades, aos pacientes mais complexos e cujos exames nós temos a oportunidade de estudar e de avaliar, nomeadamente através da MedWeb. O nosso webinar hoje vai ser um bocadinho diferente daquela que estão habituados a assistir, porque é um webinar muito focado na imagem. Contudo, nós vamos tentar que seja bastante leve e fluido e no final teremos ainda um bocadinho de tempo para podermos dar respostas a questões que considerem pertinentes. E, portanto, para já eu passo a apresentar os restantes palestrantes e connosco nós vamos ter a doutora Catarina Mendes Pinto. Olá, Olá, Catarina. boa noite a todos. A Catarina é interna de formação específica do Centro Hospitalar Universitário do Porto e colabora connosco na neuroradiologia da Unilabs, no Norte, em unidades no Norte. E teremos também o Dr. Luís Ferreira. Olá, muito boa noite. Olá, Luís. E o Luís é igualmente interno de formação específica no Centro Hospitalar da Universidade do Porto, mas em infecciologia. Portanto, a nossa apresentação, o nosso webinar desenrolar-se-á em duas partes. A primeira parte sobre patologia infecciosa endocraniana, em que o Dr. Luís falará essencialmente sobre clínica e investigação não imagiológica e a doutora Catarina sobre a investigação imagiológica. A segunda parte versará toda a patologia infecciosa do raquis, mais uma vez com o Dr. Luís Ferreira a falar sobre clínica e avaliação não imagiológica e eu entrarei em seguida e no final para falar um bocadinho sobre a avaliação imagiológica desta patologia. Portanto, desejo-vos a todos um bom webinar e vamos então dar início à apresentação com o Luís. Ok. Então, antes de mais, boa noite a todos. Boa noite, doutora Alexandra. Agradeço o convite para vir aqui falar e agradeço também o convite à Unilabs, evidentemente. É um prazer estar aqui. Espero que desfrutem da apresentação. Vou só partilhar aqui a tela. Ok. Estão a ver tudo ok? Está tudo bem. Ok. Pronto. Então, como a doutora Alexandra disse, vamos falar sobre infecções do sistema nervoso central. Isto é suposto ser uma conversa um bocado ligeira, portanto não vou amassar muito com detalhes e detalhinhos, mas vamos falar assim de modo global sobre as infecções do sistema nervoso central. Então, começando da parte das infecções endocrinianas, da parte do sistema nervoso central. Felizmente, estas infecções são infecções raras e infelizmente são frequentemente graves, portanto ameaçam a vida e são muitas vezes urgências e emergências infecciosas. Nesta primeira parte vamos então falar das entidades da meningite, da encefalite e do abscesso cerebral. E para começar vou só dar uma noção muito rápida e básica da anatomia e da neuroanatomia. Sabemos que o córtex, vou só usar aqui o pointer, o córtex está e a medula está envolvido por líquido cefalorraquidiano, não é? Que tem um sistema muito complexo de produção e drenagem, e estão cercados por três camadas de tecidos aos quais chamamos as meninges, não é? De fora para dentro, estas são a dura mater, o aracnoide e a pia mater. Okay? A inflamação supurativa ou não de qualquer uma destas estruturas chamamos de meningite. A inflamação não supurativa do córtex chamamos de encefalite. Quando há as duas entidades em conjunto, chamamos de meningoencefalite.
Em adição, temos a cerebrite, que é a inflamação supurativa, desta vez já é supurativa, do parênquima cerebral, e a isto chamamos de cerebrite, mas isto é de uma inflamação desorganizada e difusa. Quando esta passa a ser organizada e contida dentro de uma cápsula fibrovascular, denomina-se abscesso cerebral. E ainda a mielite, que é a inflamação da medula espinhal. Realçar que estas estruturas nobres, fixas e fechadas, são muito suscetíveis a edema, a necroinflamação e têm baixo conteúdo de imunoglobulinas e de complemento e, portanto, a invasão por micro-organismos é difícil de termos resposta adequada e muitas vezes leva a lesão neurológica e muitas vezes com sequelas. Começamos então com a meningite, que é assim a entidade que nos preocupa mais muitas vezes e que provavelmente qualquer clínico geral vai encontrar na sua carreira. Temos meningites infecciosas e não infecciosas, no entanto, para efeitos desta apresentação, nós falamos infecciosas, como é evidente. Dividimos em aguda, quando passamos a falar de meningites cuja clínica se desenvolve em horas a dias, e neste caso estamos a falar maioritariamente de bactérias ou vírus, ou subaguda e crónica, quando se torna há semanas até mais de um mês, e aqui já estamos a falar de micobactérias, fungos e parasitas. Quanto à sua patogênese, basicamente temos dois tipos de patogênese. A primeira é a colonização com a disseminação hematogénea, portanto, temos micro-organismos que colonizam um espaço fora do sistema nervoso central, seja a via aérea, via gastrointestinal, a área genital, etc., que invade depois esse micro-organismo, invade os nossos vasos, não é? A via sanguínea, sobrevive e entra no sistema nervoso central através do espaço subaracnoideu. Ou então a infecção por contiguidade, onde temos infecções tão perto destas estruturas, como as sinusites, as otites, as mastoidites, que acabam por invadir e causar infecção. Então, quais são os agentes que mais frequentemente causam estas meningites? Em cima temos o quadro dos agentes que são mais frequentes, mas nunca podemos assumir que os agentes mais frequentes são os mesmos para as idades, para a idade dos doentes. Ou seja, à medida que nós vamos crescendo, vemos que o agente vai mudando. Okay? O agente mais predominante vai mudando. Okay? O Streptococcus pneumoniae acaba por ser o principal a partir dos 5 anos até aos 60 anos. Okay? Eu vou só aqui realçar alguns factos de alguns destes micro-organismos, sem queremos estender muito, porque também não temos muito tempo. Portanto, o Streptococcus acaba por ser o mais frequente, mas também acaba por ser um dos mais graves. Costuma ter mais complicações, dá mais crises focais, convulsões, e a longo prazo acaba por ter um prognóstico pior por causa das complicações, nomeadamente a surdez nas crianças é muito causada por este Streptococcus e a sua meningite. O meningococcus, ou a Neisseria, já é um bocadinho menos frequente, bastante contagioso e associado a surtos, cria um exantema purpúrico muito típico. Eu já vos vou mostrar mais à frente aqui uma imagem muito típica de petequias que são típicas do meningococcus. O hemófilos, felizmente, a sua incidência está a crescer com a vacinação. E olha, sempre que pensamos na listéria, também gostava que pensassem nos extremos da idade. Portanto, a listéria está sempre presente no recém-nascido e nos doentes com mais de 60 anos. Estas são as tais petequias que estavam a falar, as petequias do meningococcus e o exantema purpúrico. Portanto, um doente com meningite que apresente este exantema, é muito provável que estejamos perante o meningococcus. Okay? Quanto aos agentes víricos, então, são responsáveis pela maioria dos casos da meningite acética da comunidade. Meningite acética é o quê? É uma meningite que nós, cujo líquor que vamos escolher, não conseguimos encontrar nenhum agente na cultura. Ou seja, há várias causas para isto, seja uma meningite que está parcialmente tratada, ou seja, não é virgem de antibiótico, seja uma meningite por vírus, seja uma meningite radiológica, enfim, há vários casos. Os vírus é responsável pela maioria dos casos. Quando temos um vírus envolvido, a meningoencefalite já é mais frequente. E quais são os agentes mais frequentes? São estes três aqui, são os mais frequentes. Os enterovírus, que englobam o ecovírus, o coxsackie-vírus A e B, e estes vírus estão mais associados a surtos e são mais autolimitados. Temos o herpes vírus 2, que é em segundo lugar. O herpes vírus 1 dá mais encefalite, o 2 dá mais meningite. O herpes vírus 2 também está associado ao herpes genital e muitas vezes causa uma meningite que pode ser recorrente e benigna, mas acaba por ser mais benigna e autolimitada também. Esta meningite, que é recorrente e crónica, chamamos de síndrome de Mollaret, e acaba por ser mais grave nos imunodeprimidos. E temos ainda a varicela, okay, que pode também ocorrer sem exantema. Temos ainda outros vírus que podem ser responsáveis, nomeadamente o VIH, os arbovírus,
os CMV, mas são muito menos frequentes. Outros agentes são os fungos, que acabam por ocorrerem doentes mais imunodeprimidos ou que estejam mais vulneráveis a infecções, neutropénicos, a quimioterapias, ou outros agentes, nomeadamente as piroquetas, os agentes responsáveis pela sífilis, o Treponema pallidum, e gostava de realçar aqui a parte da tuberculose, que a tuberculose, como sabemos, é muito predominante no nosso país, e sabemos que até 15% dos casos da tuberculose extrapulmonar vão residir no sistema nervoso central. Portanto, há sempre que descartar a história clínica de suscetibilidade a ter tuberculose, ou seja, a história de tuberculose na família, perda de peso, astenia, os sintomas associados, já teve uma primo-infecção e pronto. Quanto às manifestações clínicas, acho que, pronto, já sabemos, a maior parte das pessoas já sabem mais ou menos quais são as manifestações clínicas, mas a tríade típica é a febre, as faleias e rigidas da nuca. Raramente vamos ter as três juntas, ok? Mas muitas vezes vamos ter pelo menos duas. Depois podemos ter a depressão de estado de consciência, fotofobia, náuseas, epilepsia, etc. Mas esta tríade clássica é a mais frequente, não é frequente, estarem todas presentes. Não há manifestações que nos permitam distinguir se é vírico ou é bacteriano. É muito difícil distinguir. Também é difícil distinguir a meningite da encefalite, mas conseguimos distinguir, eu vou explicar um bocadinho mais à frente. Quanto ao exame físico, nós sabemos que vamos à procura não só da rigidez da nuca, como dos sinais meningos, ou seja, os sinais típicos do Kernig e do Brudzinski. Não é? A elevação da perna e a elevação da nuca com a dor associada. No entanto, sabemos que estas técnicas já têm um conteúdo um bocadinho mais histórico e em termos de sensibilidade já não servem para muito, ou seja, tem uma sensibilidade reduzida e neste momento sabemos que há um teste mais eficaz ou sensível para identificarmos um doente que possa estar em risco de meningite, que se chama o head jolt, e isso implica virar subitamente a direção da cabeça do doente e virar assim subitamente para os lados, para cima, em rotacional, e se houver dor desplotada é porque provavelmente estamos perante uma meningite. As complicações, não me quero debruçar muito sobre elas, mas sabemos que quanto mais tempo demorarmos a começarmos a tratar, mais tempo há do micro-organismo se instalar e causar sequelas a longo prazo. Sequelas estas podem ser intracranianas ou sistémicas. Agora, mudando um bocado o tema, para a encefalite, a grande diferença entre a meningite e a encefalite, obviamente, é que temos a inflamação do córtex, não é? A inflamação direta, necroinflamatória direta do córtex, e isto causa uma anormalidade da função cerebral, ou seja, sobretudo as funções corticais superiores. Nestes casos de encefalite, vamos ter uma depressão de estado de consciência e uma depressão da função cerebral muito maior. Aqui já podemos ter alucinações visuais, auditivas, funções motoras superiores alteradas, até mesmo funções cognitivas, e vemos doentes que fazem tarefas que não são habituais, apertar e desapertar a camisa múltiplas vezes antes de a vestir, pôr as cuecas por cima das calças quando estão confusos. Isto acaba por ser a diferença. As encefalites não têm causa identificada em quase um terço dos casos e quase um terço não têm etiologia infecciosa. Portanto, do que nos resta são as infecções, dos quais as principais causas são víricas. Okay? O agente mais comum varia conforme a localização. Em Portugal, o mais frequente são os herpesvírus. Os herpesvírus 1 e 2, como eu disse, o 1 é o mais frequente para dar encefalite. Mas também podemos ter os arbovírus, a varicela, os enterovírus. Okay? Se formos para os Estados Unidos já será o West Nile vírus, se formos para a Ásia já será o vírus da encefalite japonesa. Isto varia, portanto a anamnese é essencial. As manifestações clínicas, como estava a dizer, também temos uma tríade de encefalite, mas neste caso vamos ter alteração mental, que é mais importante ou mais predominante aqui na encefalite face à meningite. E que mais frequentemente também vamos ter crises focais e de epilepsia. Os sintomas também podem traduzir a área cerebral afetada, visto que alguns vírus que têm tropismo para algumas áreas. Isto queria só deixar esta tabela para a vossa consulta, se quiserem, que é os critérios de diagnóstico de encefalite ou encefalopatia por infecção ou etiologia autoimune, em que precisamos de pelo menos um critério major e 2 minor. Quanto ao abscesso cerebral, como vos disse, a diferença entre a cerebrite e o abscesso cerebral é que a inflamação estará contida no abscesso com uma cápsula fibrovascular e a cerebrite já é uma coisa mais difusa. A grande maioria dos doentes são homens, não se sabe muito bem porquê, e é mais comum em países desenvolvidos. Também temos duas formas de patogênese destes abscessos, será por inoculação direta ou será por disseminação hematogénea. Na inoculação direta pode ser por contiguidade, a mesma história das sinusites, otites, mastoidites que infectam diretamente as estruturas nobres, adjacentes. Estes abscessos acabam por ser mais solitários, ou seja, um abscesso
associado à inoculação direta, ok? Ou até mesmo um trauma penetrante, como uma bala, doença pós-neurocirurgia, também pode ser por inoculação direta. Ou então a disseminação hematogénea, pode ser também uma via importante. Temos uma infecção à distância, respiratória, da pele dos tecidos moles, endocardite, que embolização cética para o cérebro e cria mais frequentemente múltiplos abscessos. Ok? Os agentes responsáveis, como podem ver, temos aqui uma panóplia de agentes, dependendo de qual é o sítio que nós estamos à procura da infecção, mas vemos que há aqui dois agentes maioritariamente responsáveis, os streptococcus e os staphylococcus aureus, sendo que agora o MRSA está a ter um papel muito predominante na patogênese, não é? Porque o aumento das resistências, e portanto nunca pode ser um agente que deixamos de suspeitar e tratar. Nos imunodeprimidos, vemos que os agentes já podem ser outros, nomeadamente que salienta a nocárdia, o Mycobacterium tuberculose, mais uma vez, o Aspergillus, o Cryptococcus, o Coccidioides, o Histoplasma, o Toxoplasma especialmente, e ainda a Entamoeba histolítica. As manifestações clínicas acabam por ser mais do mesmo, não é? Cefaleia, déficits neurológicos focais, ok? Febre. Os déficits neurológicos focais estão mais envolvidos nestes casos do que, por exemplo, nas meningites. Podemos ter déficits dos nervos, náuseas, vômitos, edema da papila, convulsões. E aqui ainda podemos também ter rigidez da nuca. Portanto, isto não é só específico da meningite. Como é que fazemos então a nossa abordagem diagnóstica? A anamnese e exame físico, já falámos, essencial. Okay? Mas o exame complementar mais relevante no estudo é a punção lombar, para analisarmos o líquido. Okay? Não vou debruçar muito sobre as implicações do líquido ou qual é o significado dos resultados, mas pensamos assim, quando é que temos que fazer uma imagem antes de fazer uma punção lombar? Okay? Quando temos evidência que haja sinais de edema ou de abscesso cerebral. Porquê? Porque quando há estes sinais, há risco de fazer herniação das amígdalas cerebelosas. Ok? Então, se nós temos algum destes sintomas aqui descritos no nosso doente, é provável que estejamos perante um efeito de massa que cause risco para fazermos uma PL. E as amígdalas cerebelosas acabam por herniar e fazemos pior. Portanto, depressão significativa do estado de consciência, sinais indiretos de hipertensão intracraniana, crises, déficits focais, imunodepressão. Todos os doentes com imunodepressão têm que fazer TAC antes de fazer PL. Ok? Doentes com neurocirurgia recente e doença neurológica prévia, que eu coloquei em parênteses, porquê? Porque isto depois depende para as guidelines que vamos olhar. Se olharmos para as guidelines americanas, eles são muito mais protetores e dizem que todos os doentes com história de doença do sistema nervoso central têm que fazer TAC antes de fazer a PL. Já as europeias e as inglesas acabam por ser um bocadinho mais permissivas. Pronto. O que eu queria salientar aqui é uma coisa muito importante, é que tem sido demasiado frequente os clínicos, ou nós clínicos, adiarmos a realização da PL porque estamos com medo que o doente possa ter alguma coisa que nós não sabemos no cérebro. Mas, se não houver razão nenhuma para suspeitar uma massa cerebral ou de edema da sedação, não é obrigatório fazer ataque. É raro uma meningite da comunidade ter alguma lesão com efeito de massa. É muito raro, ok? A não ser que estejamos a falar de um doente imunodeprimido, claro. Portanto, de qualquer das formas, imaginemos que o plano é para fazer TAC. O doente tem algum destes sintomas que falei e o plano é para fazer TAC. Muito bem. Sabemos que o antibiótico que nós vamos administrar de largo espectro e a corticoterapia podem ser iniciados se demorarmos menos de 2 horas a fazer um ataque. Idealmente menos de 1 hora. Isto porquê? A partir do momento em que fazemos a infusão do antibiótico e do corticoide, sabemos que demora pelo menos 2 horas a passar a barreira hematoencefálica e assim afetar as culturas da PL. Okay? Isto acaba por ser um bocado controverso, escolhermos a PL, começar o antibiótico antes de colher o produto, mas se não tivermos hipótese antes de fazer ataque, vai ter que ser assim. Resumindo, suspeitamos de uma lesão com efeito de massa, colhemos as hemoculturas, evidentemente, começamos antibiótico, e isto se conseguimos mandar logo o doente para ataque, o doente faz ataque, fazemos logo a PL a seguir. Caso contrário, PL. Okay? Isto, claro, quanto mais cedo melhor, para diminuir as sequelas. Os exames de imagem, ataque, a ressonância, vou deixar para a doutora Catarina, como é evidente. O eletroencefalograma, a pensar só se tivermos alguma crise focal ou história pós-ictal, ou crise convulsiva fora do hospital ou dentro. E depois a investigação complementar, não é? Estudo analítico básico, hemoculturas, raios de tórax ou taco pulmonar para excluir infecção à distância, por exemplo, sobre streptococcus. E se tivermos suspeita de embolização cerebral como no abscesso, fazemos o ecocardiograma. Passo agora a palavra à doutora Catarina para nos falar um bocado do papel da imagiologia.
Pronto, então depois desta abordagem clínica à patologia infecciosa endocraniana, eu vou então falar-vos um bocadinho do papel da neuroimagem e a primeira ideia que vos queria deixar ficar é que para nós neuroradiologistas, obviamente o objetivo principal é contribuir para o diagnóstico final e para isso o nosso papel será tanto melhor quanto mais informação clínica tivermos. Para nós é extremamente importante conhecermos o contexto clínico dos doentes, isto porque obviamente vamos precisar saber se se trata de um indivíduo imunocomprometido ou não, a idade do paciente, o seu contexto epidemiológico, mas também a janela temporal de instalação dos sintomas. Isto porquê? Porque na patologia infecciosa os achados imagiológicos vão estar muito dependentes da iniciação temporal dos sintomas, ou seja, uma patologia infecciosa no seu início pode ter determinada apresentação, enquanto que uma patologia com uma apresentação mais crónica pode ter outra apresentação. Como é óbvio, diferentes agentes patogénicos vão ter também diferentes apresentações imagiológicas, mas é importante ter a noção que, obviamente, a nossa resposta é limitada e muitas vezes não conseguimos chegar ao patogénio específico quando olhamos só para as imagens. Em termos de topografia, nós podemos dividir a patologia infecciosa endocraniana em epicraniana e endocraniana, sendo que na epicraniana estamos a falar do contexto de feridas abertas, pós-cirúrgico, infecções ósseas e também infecções dos seios perinasais, que é importante ter a ideia que, apesar de elas serem epicranianas, podem ter acesso ao compartimento endocraniano. Quando falamos da patologia endocraniana, como o Dr. Luís também já falou, temos vários espaços que podem ser acometidos. Podemos ter patologia extraaxial no espaço epidural, subdural e subaracnoideu, ou então termos mesmo uma infecção do parênquima e, portanto, temos uma patologia infecciosa parenquimatosa. Quanto à modalidade de imagem que nós vamos utilizar para estudar esta patologia infecciosa, obviamente a TAC é a nossa modalidade de imagem mais acessível no contexto de urgência e, portanto, muitas vezes acaba por ser o primeiro exame que os doentes fazem. Ainda assim, a resposta da TAC é relativamente limitada, podemos adicionar o produto de contraste para nos ajudar a definir melhor algumas lesões, mas, no entanto, como o Luís também já falou, muitas vezes a TAC simples ajuda-nos para podermos excluir desde logo lesões ocupantes de espaço e assim podemos dizer ao clínico que é seguro fazer uma PL. Assim, obviamente a nossa modalidade de imagem preferida vai ser a ressonância, isto porque obviamente tem melhor contraste e melhor sensibilidade anatómica e para além das sequências anatómicas gerais, nós vamos socorrer-nos de algumas sequências específicas que nos dão informação adicional, que são elas a difusão, o estudo contrastado com gadolínio, o nosso T1 com gadolínio, mas também o uso de algumas sequências especiais, como é o caso da realização de uma sequência FLAIR após a administração de gadolínio, que tem uma maior sensibilidade para vermos a captação das leptomeninges. Vou então agora mostrar-vos assim alguns casos que são mais típicos, com apresentações imagiológicas características de algumas patologias, para assim convosco rever qual é a nossa marcha diagnóstica quando temos um doente com suspeita de patologia infecciosa. Então temos aqui o primeiro caso de um senhor de 45 anos com antecedentes de carcinoma espinoso celular da nasofaringe, que apresentam um quadro típico de febre, cefaleias e meningismo ao exame físico. O que nós podemos ver na imagem é, nestas imagens axiais T2, estas coleções hiperintensas que vocês veem aqui no espaço subdural hemisférico esquerdo, mas também aqui subdural frontal à direita, que tem um hipersinal em T2, o que significa que tem elevado conteúdo proteico e isto já nos deixa na pista de termos então um conteúdo purulento. Após a administração de produto de contraste, vemos que estas coleções apresentam captação periférica de produto de contraste e existe não só captação da PAC-meninge, mas também captação leptomeníngea, como nós vemos aqui ao redor das leptomeninges. Para além disso, quando realizamos então a nossa sequência de difusão, o que vemos é que estas coleções que apresentam captação periférica de produto de contraste apresentam restrição à difusão das moléculas de água. Isto significa que, neste caso, estamos então perante pus que está acumulado nestas coleções e assim o conjunto destas imagens nos permite fazer o diagnóstico de uma meningite piogénica com empiemas associados.
Como o Luís também já disse, as infecções são transversais a todos os grupos etários e, portanto, trago-vos aqui um caso de uma criança de 4 anos, também com um quadro inespecífico de febre, cefaleias, prostração e alguma irritação, e o que nós vemos nas imagens FLAIR é então esta alteração de sinal, sobretudo cortical, mas que interessa também a substância branca subcortical, e muito importante, vemos este hipersinal aqui nas regiões das externas da base e que o hipersinal em FLAIR traduz também conteúdo proteico, muito provavelmente pus acumulado nestas regiões. Vemos também que existe este hipersinal aqui nos sulcos da convexidade e após a administração de contraste temos esta captação leptomeníngea difusa que podemos ver aqui por todas estas regiões bilateralmente. Como eu vos disse, o FLAIR realizado após a administração de contraste tem uma maior sensibilidade e conseguimos ver aqui claramente que existe este conteúdo com captação de contraste na região das leptomeninges e aqui temos uma meningite piogénica com enxudado numa criança e neste caso era uma meningite por Neisseria. Aqui para vos mostrar algumas das complicações que nós vemos associadas à meningite, neste caso em particular de um senhor que apresentava também um quadro relativamente inespecífico, mas que tinha já um aumento da pressão intracraniana, vemos este hipersinal FLAIR em redor da superfície ependimária dos ventrículos laterais, vemos também este conteúdo com hipersinal decantado nos cornos occipitais dos ventrículos laterais, mas também decantado em alguns sulcos da convexidade e neste espaço subdural parassagital esquerdo. O que é que vemos também? Que todas estas regiões com hipersinal em FLAIR têm restrição à difusão das moléculas de água na difusão, o que significa que então temos pus nestas regiões. E então este é um caso típico de uma meningite piogénica complicada, quer com ventriculite, quer com empiema. Passando então agora à cerebrite. Como eu vos disse inicialmente, o padrão temporal é muito importante. Porquê? Porque muitas vezes estas patologias, quando não tratadas, têm uma evolução que tende a ser cada vez pior e vamos passar de ter uma infecção do parênquima não organizada para uma infecção organizada. Neste caso, numa doente com um quadro inespecífico infeccioso com 7 dias de evolução, o que nós temos na imagem é este hipersinal córtico-subcortical em T2, sendo que a doente apresenta já esta região de captação de produto de contraste córtico-subcortical, que é relativamente nodular e difusa. E, portanto, isto significa que já temos uma infecção direta do parênquima cerebral e temos então uma cerebrite. Se a cerebrite não for tratada, ela vai evoluindo e esta captação de contraste vai se tornar mais periférica à medida que se forma a cápsula. Quando temos uma coleção totalmente organizada, temos então um abscesso piogénico, em que vemos aqui nas imagens com T1 após a administração de contraste, uma captação periférica de produto de contraste que corresponde assim às loculações organizadas. É importante saber que no sistema nervoso central este aspecto de lesões com captação periférica de produto de contraste fazem diagnóstico diferencial com lesões tumorais, sejam elas primárias ou secundárias. E por isso é que a nossa difusão é extremamente importante, porque no caso dos abscessos piogénicos, nós vamos ter restrição à difusão das moléculas de água, que é central, ao contrário daquilo que vamos ver na patologia tumoral. Também pode ser útil para fazermos o diagnóstico destes abscessos. Este sinal, que é o sinal do duplo anel, podemos vê-lo muito bem, como é o caso deste exemplo em FLAIR, ou ele pode ser relativamente mais subtil, como é este nosso caso em T2, mas que ainda assim vocês conseguem perfeitamente limitar um anel mais ténue internamente com um anel mais evidente exteriormente, formando assim o sinal do duplo anel. Para além disso, também pode ser útil utilizarmos as sequências de suscetibilidade magnética. Neste caso, nos abscessos piogénicos, vamos ver este hipossinal a rodear o abscesso, que no fundo resulta da deposição de radicais livres e de elementos ferromagnéticos que são produzidos pelos mecanismos anaeróbios. Nem sempre está presente, mas quando presente é um sinal que nos pode ajudar então a fazer o diagnóstico do abscesso piogénico. Como o Luís também já falou, os abscessos podem ser únicos ou podem ser múltiplos, como é o caso deste doente, em que nós vemos estas múltiplas áreas de alteração do sinal T2 e FLAIR, com captação periférica de produto de contraste e, mais uma vez, com restrição à difusão das moléculas de água, que é central e, portanto, sabemos que estamos perante abscessos. Quando temos abscessos múltiplos, temos sempre de pensar em emboloxéticos. Emboloxéticos temos sempre de pensar, obviamente, numa via de disseminação hematogénea e, portanto, é obrigatório excluir focos infecciosos noutros locais. Neste caso em particular, o senhor apresentava uma infecção na perna direita, que era o ponto de partida, então, para estes abscessos múltiplos. No nosso contexto epidemiológico em Portugal,
Não posso deixar de falar da tuberculose, neste caso uma criança de 2 anos que apresentava um quadro de prostração, febre, tosse e vómitos, e o que nós víamos era esta captação de produto de contraste, interessando a região superior do vermes, mas essencialmente as externas da base, com esta captação leptomeníngea que nós vemos aqui em torno do mesencéfalo. Para além desta captação difusa das meninges, que traduz por si só a meningite, o que nós vemos também aqui são a presença de infartos isquémicos agudos nestas regiões dos gânglios da base e que resultam de uma arteriopatia inflamatória das artérias lenticulo-estriadas, que é provocada pela inflamação que existe nas externas da base e, portanto, é fundamental diagnosticarmos precocemente uma meningite tuberculosa, porque o desfecho pode ser muito grave, com múltiplos infartos em diferentes territórios. Para além da meningite, a tuberculose pode-se apresentar com abscessos piogénicos, que têm uma apresentação exatamente igual aos abscessos piogénicos que vos mostrei anteriormente, mas podem também apresentar tuberculomas. Os tuberculomas apresentam uma captação periférica de produto de contraste, tal como os abscessos, mas distinguem-se destes porque na difusão não têm restrição central à difusão das moléculas de água. Tem apenas uma restrição periférica na zona da cápsula e também pode ser útil utilizarmos o sinal T2. Isto porque, como vimos anteriormente, num abscesso piogénico temos um hipersinal em T2, enquanto que no caso dos tuberculomas nós vamos ter um hipossinal central em T2 e depois pode ter edema variável circunjacente. Passando agora às infecções víricas, trago-vos aqui um caso clássico de mencefalite herpética, com esta alteração de sinal córtico-subcortical a interessar sobretudo as regiões temporais mesiais, o córtex fronto-orbitário e também com extensão à ínsula e com uma captação de contraste que é relativamente periférica, interessando o córtex cerebral, mas que pode ser mais pontiforme e nodular. A captação de contraste não é obrigatória e, nestes casos, pode existir também algumas microhemorragias nestas regiões onde há o atingimento da encefalite herpética. Para contrapor, mostro aqui apenas um caso de uma encefalite límbica autoimune, em que nestes casos as alterações de sinais são muito mais comumente bilaterais e tendencialmente simétricas. É apenas importante dizer que nestas encefalites autoimunes cerca de 50% a 60% dos doentes não apresentam qualquer alteração na imagem e, portanto, obviamente, o líquor dará uma resposta muito mais eficaz. No nosso contexto também, queria falar-vos da neurocisticercose, que é relativamente frequente em Portugal, e a apresentação clínica destes doentes vai depender muito do estadio de infecção, portanto este é um daqueles casos típicos em que o estadio da infecção vai determinar diferentes apresentações clínicas e também diferentes apresentações imagiológicas. Podemos ter doentes completamente assintomáticos que já só mostram sequelas desta infecção, como é o caso destas múltiplas calcificações corticopiais e profundas que nós vemos neste ataque. Doentes completamente assintomáticos. No entanto, em diferentes outros estadios, podemos ter doentes que apresentam convulsões, cefaleias, alteração do estado de consciência e hidrocefalia. Trago-vos aqui um caso de um doente que apresenta, nesta mesma imagem, dois estadios diferentes da infecção. Temos o estadio vesicular, com este aspecto quístico, mas que tem esta região pontiforme de hipersinal, que corresponde ao scolex, que é a cabeça do parasita, e depois esta lesão que já está na fase coloidal, que é quando o parasita morre e se desenvolve uma reação inflamatória à volta desta vesícula que existia anteriormente, e temos já um edema circunjacente e uma captação periférica de produto de contraste. Depois da fase vesicular e da fase coloidal, vamos ter uma fase granulomatosa que depois irá evoluir para a calcificação final. Existe também um outro padrão que é importante referir na neurocisticercose, que é quando temos o estadio vesicular, mas com uma neurocisticercose racemosa, que significa que estas vesículas ocorrem predominantemente dentro dos ventrículos e no espaço subaracnoideu, o que faz com que tenhamos como apresentação clínica mais frequente uma hidrocefalia. Pela apresentação imagiológica, gostaria também de vos falar do Creutzfeldt-Jakob. As alterações são relativamente simétricas e pela sua simetria e pelo facto de serem alterações tão difusas, podem ser difíceis de reconhecer em FLAIR. Obviamente existe aqui um hipersinal cortical em FLAIR, mas como as alterações são tão difusas, pode ser difícil de interpretar. No entanto, a difusão é clássica, patognomónica, esta restrição à difusão cortical de forma relativamente simétrica e bilateral é característica desta patologia que se apresenta como uma demência rapidamente progressiva.
Quando falamos de patologia endocriniana infecciosa, temos obrigatoriamente de falar dos imunocomprometidos, temos os doentes com HIV que podem apresentar lesões parenquimatosas por inoculação direta do vírus e, portanto, com encefalite e cerebrite direta pelo atingimento do HIV, mas mais comumente o que nós vamos ter são infecções oportunistas, nomeadamente a toxoplasmose, criptococose e a leucoencefalopatia multifocal progressiva, entre outras. Trago-vos aqui então os casos de criptococose e toxoplasmose. Estas duas doenças fazem diagnóstico diferencial entre si em termos imagiológicos, porque a apresentação é relativamente semelhante, sendo que ambas interessam sobretudo a região dos gânglios da base e os tálamos, mas na criptococose o agente patogéneo centra-se muito nos espaços perivasculares e, portanto, vamos ter esta captação de contraste relativamente nodular, sobretudo nestas regiões, enquanto que na toxoplasmose podemos ter um atingimento mais difuso com estas alterações córtico-subcorticais, interessando também o resto do parênquima cerebral. A captação de contraste acaba por ser parecida, relativamente nodular, mas temos um sinal que nos pode ajudar a favorecer o diagnóstico de toxoplasmose, que é este sinal em alvo em T2, que não está sempre presente, mas quando está, nos pode ajudar neste diagnóstico de toxoplasmose. Em relação à PML, ela trata-se de uma infecção que atinge maioritariamente a substância branca, em particular a substância branca subcortical e as fibras em U, e em geral não apresenta captação de produto de contraste, com exceção para o caso da PML que ocorre em doentes que apresentam um síndrome de reconstituição imune, que nesse caso sim pode ter captação de contraste, mas num imunocomprometido, de forma geral, ela não apresenta captação de contraste. Apresenta sim restrição à difusão das moléculas de água periférica, nesta que é a frente ativa de desmielinização nestas doenças. Por fim, não podia deixar de falar do agente infeccioso do momento, ainda que nós sabemos que o Covid-19, à partida, as alterações neurológicas que nós vemos dependem muito mais de uma reação inflamatória à presença do vírus do que à presença do vírus em si no sistema nervoso central. E por isso a patologia que tem sido mais vista em doentes após infecção com Covid-19 é então a doença cerebrovascular, seja ela por infartos isquémicos, venosos, hemorragias, trombose venosa ou microangiopatia trombótica, mas também algumas alterações mais inespecíficas, como leucoencefalopatia difusa ou alterações inflamatórias com a desmielinização. Apesar disto, queria deixar a nota que o atingimento neurológico é obviamente raro nesta patologia e nós não temos casos nossos para vos mostrar estas imagens. Tenho então aqui algumas imagens que foram cedidas por cortesia de um centro aqui em Londres, em que vos mostro então que para além dos típicos infartos isquémicos e dos infartos venosos, temos trombose venosa profunda, muito característica então desta apresentação neurológica do Covid, microangiopatia trombótica, que no fundo se encontra no mesmo espectro e vemos então múltiplos trombos em pequenos vasos aqui nesta sequência da SWI. Podemos ter o síndrome de encefalopatia posterior reversível, neste caso com hemorragia associada. Podemos ter apenas uma leucoencefalopatia difusa por alteração inflamatória. Podemos ter encefalopatia necrotizante hemorrágica aguda, com estas alterações típicas simétricas dos tálamos, com hipersinal em T2 e flare e também com áreas hemorrágicas associadas, ou podemos ter uma encefalomielite disseminada aguda, com estas grandes lesões tumefativas ocupantes de espaço, com captação de produto de contraste. E pronto, isto era assim a abordagem da neuroimagem que eu vos queria deixar. Obviamente muito mais haveria a dizer da patologia infecciosa endocraniana, mas espero ter-vos dado algumas dicas essenciais para poderem fazer o diagnóstico diferencial destas infecções. Obrigada. Então, se calhar passamos à próxima parte. Obrigado, Catarina. Deixa-me só partilhar aqui. E não sei se conseguimos ver, espero que sim. Então, já temos falado da parte do sistema nervoso central das infecções endocranianas, vamos passar a falar das infecções endocanalares. E volto a começar por definir assim alguns termos muito básicos, ou seja, quando temos inflamação das várias estruturas da coluna e da medula espinhal, temos vários termos para os denominar. Quando temos uma inflamação dos espaços intervertebrais, aí vamos denominar discite. Quando, como disse no início, a inflamação da medula propriamente dita é a mielite. Quando temos inflamação do osso e da medula é a osteomielite. Neste caso vamos falar muito mais da osteomielite vertebral. Já a espondilite é a inflamação das plataformas vertebrais. Queria só pôr aqui. Ok.
as plataformas vertebrais. A espondilodiscite já implica um processo infeccioso que comete tanto os discos intervertebrais e as próprias vértebras associadas. Os homens são também muito mais afetados e quanto mais velho, mais provável. Ou seja, os homens a partir dos 50 anos é muito mais provável que adquiram algum tipo destas inflamações. Também com a idade as nossas colunas não são as mesmas. E então, como é que sucedem estas infecções? As infecções não crescem do nada do osso, não é? Tipicamente vêm de outro local, mais uma vez, nomeadamente via hematogénia. É a mais frequente e frequentemente é a origem de uma infecção que é em outro local, seja uma ITU, uma pneumonia, umas infecções da pele e tecidos moles, endocardites, por aí afora, ok? Há fatores de risco também que estão envolvidos, por exemplo, utilizadores de drogas endovenosas, doentes com doença degenerativa da coluna, uma coluna fragilizada é uma coluna potencialmente infectada. E doentes imunodeprimidos, como é evidente. A propagação contínua, ou seja, de tecidos adjacentes, não é muito comum, ou seja, infecções da aorta, do esófago, até do intestino, pode dar por propagação contínua, mas não é frequente. Também a intervenção cirúrgica e procedimento intracanalar, como é, por exemplo, a PL, a punção lombar, pode dar uma infecção, mas também não é costume, é raro. Okay? A taxa de infecção é muito baixa. Assim como o trauma direto. O trauma direto não está tipicamente associado a uma infecção. Por exemplo, um trauma por uma bala. Okay? Posteriormente, dá uma sensibilidade ou uma coluna frágil que pode ficar mais à frente inflamada e infecta, mas não, pelo trauma direto, não costuma dar. Okay? Os segmentos mais afetados será o segmento lombar em primeiro lugar, o segmento torácico e o cervical. Sendo que falta um, não é? O sacro, mas o sacro é muito raro e pela via hematogénea e também é raro em si, acaba por ser por propagação contínua quando temos úlceras extensas do sacro. Okay? Temos úlceras do sacro com extensão para a parte sacral. E como é que se dá estas infecções? Isto quando vem para a hematogénica, se vocês repararem aqui na anatomia, temos as artérias segmentais que saem da aorta e envolvem dois discos, dois corpos vertebrais. Portanto, é normal quando um bichinho, um micro-organismo, entra pela via sanguínea e passa pela artéria, infecta tanto o disco intervertebral como acaba por afetar dois corpos vertebrais. Ou seja, é muito frequente termos destruição óssea de dois corpos adjacentes. Qual é a etiologia? De certeza que o agente mais frequente é o Staphylococcus aureus. E a maior parte das infecções são monomicrobianas, ou seja, tem um agente responsável. Mais uma vez, a quantidade de MRSA tem aumentado nos últimos anos, mas o Staphylococcus aureus continua a ser o agente mais frequente. Também temos estes agentes todos que podem ser responsáveis, salientes bacilos gram-negativos no ambiente de infecções hospitalares, nosocomiais, E. coli, proteus na instrumentação urinária, a pseudomonas, a Klebsiella. E saliento outra vez a Mycobacterium tuberculose, como falei na parte da meningite, mais uma vez, falo aqui porque é um agente bastante frequente em Portugal. 10% dos doentes que têm tuberculose extrapulmonar acaba por ser musculoesquelética. E destes 10%, a grande maioria é óssea, e depois muscular e articular. E o mais frequente é ser mesmo vertebral. A espondilodiscite da parte da tuberculose tem uma doença que nós chamamos o mal de Pote, ou a doença de Pote. Aqui, obviamente, é importante excluir que há um envolvimento pulmonar, e o engraçado é que a tuberculose afeta muito mais frequentemente o setor torácico, ao invés do que nós vimos ao bocado. E depois a doutora Alexandra também vai mostrar um caso em que tem uma característica bastante mais típica da tuberculose. E os fungos também são raros e, mais uma vez, associados a doentes imunodeprimidos. Quanto aos sinais e sintomas, a história é insidiosa, uma coisa lenta, progressiva, e a típica história é uma dor que vai agravando, localizada à área, piora com o movimento ou o exercício, não ajuda grande coisa aos analgésicos, não ajudam, e piora à noite. Okay? Pode irradiar para o abdômen, para a virilha, para o escroto, mas o que muitas vezes está descrito e é difícil de traduzir é uma sensibilidade, o que os ingleses chamam de tenderness. É difícil de traduzir, a tradução exata não é bem sensibilidade, nem maciçez, mas é um intermédio. Portanto, há uma área sensível da zona afetada que nós podemos, ao exame físico, palpar e tem espasmo muscular paravertebral concomitante, e isto é o sinal físico mais típico e mais comum e mais útil para distinguirmos estas lesões. A taxa de envolvimento neurológico é bastante variável, entre 2% a 70%, portanto, é muito importante fazermos o exame neurológico. Não podemos prescindir
de ver alterações de movimento, alterações da força muscular, alterações da sensibilidade, para excluirmos algum tipo de radiculopatia ou mielopatia. Não se esqueçam de ver ou perguntar acerca de incontinência urinária ou incontinência fecal, ou então ao exame físico palpar também a bexiga, porque se estiver distendida pode significar uma compressão da medula óssea, da medula espinhal, peço desculpa. Quanto aos sinais de abscesso, podemos ter abscessos como complicação, nomeadamente abscesso de pessoas. Como é que podemos detectar? Temos estes dois sinais, que é os sinais de pessoas, que é com a extensão passiva da anca, tanto direita ou esquerda, dependendo do que queremos investigar, com o doente deitado em decúbito lateral, estendemos a perna para trás, se doer no flanco é positivo. A mesma coisa com o doente em decúbito dorsal, se levantarmos a perna esticada, dói no flanco, é positivo e é provável que estamos perante um abscesso do psoas. Não vou debruçar muito sobre as complicações, é só para terem uma ideia. A curto prazo podemos ter as complicações por abscesso ou até mesmo a meningite, como disse, e abscesso destas estruturas adjacentes que possam estar envolvidas. Ou então, quando temos uma extensão mais posterior, o envolvimento da medula e das suas raízes, com neuropatia, mielopatia, radiculopatia, e aqui a ajuda da neurocirurgia acaba por ser muito importante. A extensão para as outras estruturas aqui descritas é rara e também podemos ter endocardites e sepsis graves. A longo prazo, temos um doente que tem muitas dores nas costas, uma lombalgia crónica, que pode ter alguns déficits neurológicos, a incontinência, e acaba por ser uma coisa muito chata e muito demorada, muito prolongada, crónica, e os doentes muitas vezes acabam a entrar num estado depressivo porque já não conseguem fazer a sua vida normal e que têm uma dor crónica. Doentes com dor crónica são sempre prontos a terem algum grau de depressão, evidentemente. A investigação diagnóstica dá-se com a mesma lógica, anamnese e exame físico, o estudo analítico. Neste caso, é muito importante, pedimos no hemograma a velocidade de sedimentação, é essencial, porque, primeiro, costuma estar aumentada, portanto, aumentada costuma ser entre os 85 para cima, 85, 95, e porque a VS vai nos ajudar a apontar há estudos que apontam para a utilidade na VS no seguimento dos doentes, ou seja, na resposta ao tratamento vamos poder seguir o valor da VS. Há estudos que mostram que uma diminuição em 50% da VS é indicativa de um sucesso terapêutico. Portanto, atenção que não é infrequente a VS estar aumentada e depois nós conseguimos ver a diminuição com o sucesso terapêutico. Podem não voltar completamente ao normal. E atenção aqui à procalcitonina e à PCR. Habitualmente estamos habituados a ouvir a procalcitonina e pensar que é uma análise, temos uma procalcitonina aumentada, é uma infecção bacteriana. Nestes casos não é tão útil. A procalcitonina, nestes casos, não está tão associada às infecções bacterianas. Portanto, é menos útil, como por exemplo nas infecções respiratórias, ok? Portanto, não se esqueçam disso. As hemoculturas são essenciais, só que poucas vão ser as que estão positivas. Não esquecer de excluir os outros focos, respiratório, urinário, e se tivermos esta suspeita de tuberculose, como a doença de Pote, ou mal de Pote, temos que escolher baciloscopias e ir questionar acerca de história familiar e de outros sintomas. A investigação imagiológica vou deixar para a doutora Alexandra, e só para dizer, quanto à biópsia, que pode ser por agulha ou cirurgia, não esquecer a colaboração com a neurocirurgia, caso haja algum envolvimento neurológico, e muitas vezes antes mais vale perguntar à neurocirurgia para ver se há alguma coisa que eles consigam ajudar. Enviar sempre amostras para 3 locais, bacteriológico, micologia e micobacteriologia, e pode até ser dispensada se tivermos culturas positivas e acreditamos que aquele micro-organismo é responsável por aquela patologia. Quantas biópsias? A primeira biópsia costuma ter uma rentabilidade de 50%. Há também estudos que indicam que se o doente estiver estável e estiver tudo ok para fazer uma segunda biópsia, mais vale fazer a segunda biópsia, que aumentamos a rentabilidade para 75%. E, portanto, passo assim a palavra à doutora Alexandra para nos falar um bocado sobre o papel da imagiologia. Ok. Muito obrigada, Luís. Muito obrigada, Catarina. Eu confesso que agora, depois das vossas apresentações, acho que vai ser um bocadinho difícil fazer a minha, mas vou-me esforçar. Portanto, a parte que me resta é a investigação imagiológica da patologia do raquis e... Já conseguimos ver a apresentação. Pois, eu é que não a consigo passar. Não estou a conseguir passar. Se calhar com o rato. Não? Não está. Está bloqueado. Seta para baixo. Está bloqueado. Tá.
Está bloqueado. Eu não digo. Ok, parar a partilha. É assim, então aceita para baixo ou se Eu vou calhar partilhar nos dedos da novamente. esquerda. Eu vou partilhar novamente, eu peço desculpa. Luís, estão-me a Sim, ver? sim, agora estamos a ver, Ok. e já está a passar. Ok, peço desculpa aos participantes, mas pronto, este primeiro slide é apenas um resumo de tudo aquilo que o Luís já disse, acho que não vale a pena perdermos muito mais tempo. Passo agora a falar sobre os exames que são importantes para investigar este tipo de patologia. Acima de tudo, os dois primeiros praticamente não têm indicação. Nos dias de hoje não faz sentido estarmos a investigar com um estudo radiológico convencional, uma suspeita de uma espondilotite, de uma descite apenas. Sabemos que alterações na radiologia convencional só surgem 10 a 21 dias depois de um agente infeccioso começar a desenvolver a sua atividade e, portanto, vamos ver essas alterações muito tardiamente e terá seguramente muitas limitações para a avaliação das estruturas nervosas. No que toca à ecografia, a ecografia é útil quando precisamos de fazer uma biópsia de tecidos moles, guiada, isto porque, como o Luís disse, podemos precisar de fazer colheita para identificar agente infeccioso, mas estes sim são os exames que nós vamos precisar de utilizar. E quando falamos de tomografia computurizada, falamos de densidades, sendo que ISO significa que a densidade é idêntica à do músculo, e alta superior à do músculo e baixa inferior. Em ressonância magnética, e quando eu apresentar os casos, vão-me ouvir falar em intensidade de sinal. Portanto, a intensidade de sinal do osso e dos tecidos moles. De qualquer forma, quer na tomografia computurizada, quer na ressonância magnética, as estruturas que nós obrigatoriamente temos que avaliar são estas: plataformas, discos intervertebrais, elementos posteriores, medula, saco de cal e raízes nervosas, estas dentro do canal vertebral e nos buracos de conjugação, e tecidos moles paravertebrais. Só para terem uma noção, eu sei que na assistência temos pessoas que não estão tão familiarizadas com a tomografia computurizada. Estes são cortes axiais de tomografia computurizada, janela de tecidos moles, janela óssea. Estamos a apanhar aqui aproximadamente o meio de um corpo vertebral lombar, neste caso L3, isto é um exame normal. Com os cortes que fizemos, podemos fazer reconstruções no plano sagital, reconstruções no plano coronal. É uma coluna que não tem patologia infecciosa, tem apenas já sinais de patologia degenerativa. Passando para a ressonância, estas são as sequências que nós utilizamos, o T1, o T2 e o STIR. Chamo particular atenção ao T1 e ao STIR, são sequências com muita sensibilidade para avaliarmos a medula óssea, que é algo que nós muitas vezes começamos por apreciar, porque é nas plataformas vertebrais que surgem frequentemente os primeiros sinais, os sinais mais insidiosos de um processo infeccioso, ainda incipiente. Planos axiais também em T2 e em T1, com avaliação dos discos e dos corpos vertebrais e elementos posteriores, e passo agora a apresentar alguns casos clínicos. Este é o exemplo típico de uma espondilotite. Destruição maciça das plataformas vertebrais, pode-se ver aqui, se compararem com as restantes plataformas que são regulares, e uma massa de tecidos moles que tem contiguidade com o disco, que ocupa, neste caso, o canal vertebral e que apresenta até umas áreas não captantes. Eu sei que estas imagens são imagens com contraste e, portanto, isto é claramente um processo infeccioso de livro. O mesmo doente em ressonância magnética e, tal como eu disse há pouco, conforme podem ver, isto é uma sequência T1, o sinal da medula óssea normal e a medula óssea desta vértebra completamente alterada, completamente edemaciada, em T1. Em STIR também muito alterado o sinal, neste caso o sinal está elevado, e podemos ver também que o respectivo disco intervertebral tem um sinal muito elevado,
que é, conforme podem ver, também diferente dos restantes. Imagens axiais em T1 com contraste e supressão de gordura, isto para conseguirmos definir muito bem o envolvimento dos tecidos moles, a sua expressão endocanalar e, neste caso, até algum componente retrovertebral, que é irrelevante para o caso. A nós o que nos interessa, sobretudo, é avaliar qual o grau de compromisso destes processos em relação às estruturas nervosas. Novamente, um caso de uma espondilotite, neste caso, sobretudo para vos chamar a atenção, que é um paciente instrumentado, onde inclusive temos já a destruição do corpo vertebral superior, com fratura e com recuo do muro posterior. O mesmo caso, uma ressonância, só sequências, só imagens em T2, nem contraste temos aqui, e podemos apreciar muitíssimo bem um abscesso no músculo de psoas esquerdo, no plano axial e no plano coronal. Um novo caso, este caso é um daqueles que nos chega via MedWeb, teleradiologia, uma paciente de 60 anos com uma história de um processo infeccioso importante e com um agente infeccioso perfeitamente documentado e na qual identificamos uma significativa coleção endocanalar. Contrariamente ao usual, e eu trago este caso aqui até pela raridade, em T1 sem contraste a coleção apresentava já um hipersinal espontâneo periférico. Em T2 podemos ver a coleção, eu espero que consigam perceber que este sinal aqui é bastante diferente do sinal do líquor. Qual é a relevância das sequências T2? É que é muito importante quando nós temos uma massa a ocupar espaço no conteúdo endocanalar, é muito importante sabermos quais são as verdadeiras repercussões que tem sobre a medula. E a medula está completamente desviada para a frente e para a esquerda, mas, muito importante, não apresenta ainda alterações do seu sinal, não tem sinais de sofrimento. O mesmo caso, com contraste, onde se pode definir perfeitamente a coleção endocanalar, com a medula desviada anteriormente e aqui os limites da coleção perfeitamente reforçados com o produto de contraste. Tenho agora aqui um caso de tuberculose, um doente jovem, já com o diagnóstico em 2019, já suspeitava que era uma tuberculose, até porque sabia que teria feito tratamento sem qualquer melhoria. Este caso é um bocadinho atípico porque se por um lado tem um envolvimento preferencial do ráquis dorsal, como é usual na tuberculose, a vertente anterior dos corpos vertebrais, pelo menos aqui, está relativamente poupada e, portanto, nós o que estamos a ver é um atingimento dos elementos posteriores, aqui nos cortes axiais, com uma massa de tecidos moles extracanalar e endocanalar. O mesmo doente tem também lesões no ráquis lombar, é frequente nos pacientes com tuberculose pulmonar um envolvimento multissegmentar, ou seja, o processo infeccioso não se estende por contiguidade e uma tomografia computurizada feita uns meses mais tarde, já depois do tratamento reforçado, mostra-nos o que é frequente acontecer nestes pacientes. Há uma destruição importante dos corpos vertebrais, com um desaparecimento quase total do disco intervertebral. Eu não arranjei nenhuma imagem, mas penso que é de conhecimento geral. Estes pacientes ficam frequentemente com umas deformidades em giba na coluna dorsal, como consequência do seu processo infeccioso. Gostava ainda de chamar a atenção para um processo infeccioso aparentemente mais simples e mais localizado, às articulações posteriores. São pacientes que normalmente com quadros articulares degenerativos importantes e penso que conseguem acompanhar-me quando eu chamo a atenção para o facto que este buraco de conjugação que tem gordura, a gordura tem um sinal elevado em T1, é normal, e neste lado veem que o buraco de conjugação está obliterado por algo que tem um sinal superior ao da gordura, mas inferior ao do músculo. Após contraste, consegue-se ver que há de facto um tecido ou um material que capta contraste e que essa captação de contraste se estende aos tecidos moles periarticulares. Portanto, nós estamos perante uma artrite cética
que é um processo infeccioso importante e que justifica tratamento. Por último, não podia deixar de falar também em algumas complicações de infecções do sistema nervoso central com envolvimento das estruturas raquidianas, como é o caso da aracnoidite. A aracnoidite é uma entidade patológica na qual as raízes do saco da cauda equina ficam espessadas e adesivas, aderem aos limites do saco, portanto, é como se fossem uns grânulos e com graves repercussões funcionais, portanto, a imagem axial em T2 é esta, é de um saco praticamente vazio. Outra complicação possível, mas felizmente rara, é o infarto medular. Isto é um T2, a medula devia estar toda com um sinal homogéneo e tem uma área de hipersinal central. Aqui no córtex axial podem ver também, parece uma borboleta, este é o sinal do infarto medular e que é uma consequência do processo de tromboflebite secundário a uma infecção. Como é óbvio, e como diz a doutora Catarina, não podemos deixar de falar na infecção pelo SARS-CoV-2, mas também no raquis ou na medula não estão descritos casos de infecção, nem de lesões específicas e patognomónicas da infecção pelo SARS-CoV-2. O que encontramos na literatura são, sobretudo, casos e raros, isolados, de mielite aguda, bem como isquemia espontânea, aqui com um hipersinal espontâneo na vertente anterior da medula, e que serão única e exclusivamente consequência do processo inflamatório complexo e associado ao SARS-CoV-2, à Covid-19. E da minha parte é tudo, espero não me ter demorado muito tempo e agradeço a vossa participação mais uma vez. Obrigado eu pelo convite. Isto é um tema muito interessante. Eu gostei imenso de trazer este tema para aqui. Eu não sei se temos alguma pergunta, doutora Alexandra. Eu acho que há aqui uma pergunta, sobretudo dirigida para o Luís. Era uma pergunta que nos chegou. Isto está aqui no chat. Exato. Temos aqui uma questão. Ultimamente registra-se um avanço significativo no diagnóstico de infecções. Existirão técnicas de biologia molecular que podem complementar as outras, como por exemplo a hemocultura? Esta questão é para o Luís, por favor. Tem alguma coisa a falar sobre? Sim, fora as técnicas habituais da cultura, da microbiologia, não é? Da cultura de bactérias, pelo menos do líquor cefalorraquidiano, temos hoje em dia as técnicas de biologia molecular, nomeadamente a PCR, que é mais assim, a mais habitual, com resposta rápida, numa questão de horas, e é muito sensível, é bastante sensível, mesmo depois temos começado a antibioterapia, portanto é bom para detectarmos vários agentes, nomeadamente mais frequentemente os vírus e as micobactérias. Os vírus, nós quando temos uma meningoencefalite, há um grupo de vírus que são testados numa cassete de PCR, que é a cassete multiplex, que testa para 10 vírus neurotrópicos. Portanto, a maior parte dos vírus que nós falamos, o herpes vírus, o 1 e 2, até o herpes 6, o herpes 7, o CMV, o EBV, a varicela zoster, e por aí afora, os enterovírus, pronto, e por aí afora, de facto, é obviamente útil nisso, é muito sensível e é muito importante porque temos respostas em questão de horas. Também para a tuberculose, temos o GeneXpert, que é ainda mais rápido que a tuberculose, que a PCR, e pronto, há PCRs também para outros vírus, para os arbovírus, mas são menos sensíveis, a serologia é mais útil. O vírus da hepatite E, também para as encefalites usamos a PCR. Portanto, sim, a biologia molecular é essencial hoje em dia e é quase imprescindível. Se tiverem acesso à biologia molecular é para usufruírem. Então, eu penso que não temos mais questões e só me resta
mais uma vez em nome da Unilabs, como é óbvio, mas muito também em conjunto com os meus colegas, com a doutora Catarina e com o doutor Luís Ferreira, agradecer a presença e sobretudo a paciência que tiveram agora nesta parte final com a minha atrapalhação, mas espero que tenha sido útil, espero que pronto, saiam daqui um bocadinho mais enriquecidos e que, pronto, já sabem, podem contar connosco. Até breve. Obrigado. E uma boa noite. Obrigada. Boa noite a Obrigado. Boa noite a todos. todos. Obrigado.